é sobre os editais, né? Você falou que esse investimento do poder público é importante. Eu também acho importante. Mas acho que 2020 não foi um ano em que a gente viu esses investimentos serem frutíferos, darem certo. Porque já deu tempo da gente ver aquele primeiro investimento da Ancine de 500 mil, 1 milhão, 250, enfim, saírem, né? E não saíram até agora. Ou se saíram, não fizeram tanto barulho quanto, enfim, eu espero de um jogo de 250, 500, 1 milhão de reais. É que tem muitas coisas envolvidas aí, a gente precisaria fazer um podcast só sobre isso, né? Fica aí. Mas. Fica o convite, já fica o convite. Fica a dica aí, gente. Mas, cara, tem muita coisa envolvida nisso. Primeiro que, tipo, foram editais muito piloto, então nem o game dev sabia como lidar com o dinheiro da Ancine, nem a Ancine sabia como lidar com o game dev. Então teve muito problema nesse sentido. Teve problema que a Ancine foi desmontada no meio do caminho, né? Mudou o governo, e um governo que só não desmontou desmontou a Ancine porque ia dar mais trabalho do que deixar ela morrer de inanição, né, que é o que está acontecendo. Então ela foi paralisada burocraticamente, ela está se reestruturando aos poucos, mas assim, tinha orçamento para games para ter mais 2 editais iguais a esse, dos ciclos lá de 2016 e 2017. E assim, é lógico, que o formato do edital eu não acho ideal. Por quê? Porque primeiro que o revenue share deles basicamente desestimula você a querer que o jogo dê certo. Uhum. Porque você até dar o break-even lá do quanto você pegou dinheiro com a Ancine, no primeiro edital era 80% de revenue share para a Ancine e 20% para você. E no segundo edital acho que era 50-50. Eles diminuíram isso. Ou eles diminuíram para os dois, renegociaram, enfim, não lembro como que foi, mas é mais ou menos isso. A questão é, se teu jogo faturar muito, faturar pouco, a produção já tá paga. Não adianta você botar mais dinheiro no projeto, por quê? Porque o revenue share da Ancine continua igual, independente se eles pagaram 250 mil e você colocou mais 1 milhão no projeto, tanto faz, o revenue share deles é o mesmo. Então, não formou esse ciclo virtuoso, né, que é um pouco o problema da política de editais, que é você paga a produção de uma obra, isso na obra audiovisual é a mesma coisa, o quanto aquela obra fatura não é o suficiente para fazer a próxima obra. E aí o que você faz? Pega outro edital. Aí você faz aquela obra, o que aquela obra fatura não é o suficiente para fazer a próxima, aí você pega outro edital. E aí vira um ciclo de coisa de edital. E outra coisa é o seguinte, nunca ninguém tinha feito um jogo com esse tipo de recurso. Muitas das empresas contempladas nunca tiveram em advance 250, 500 mil para fazer um jogo. Então, é um aprendizado lidar com essa grana, saber gastar essa grana, saber contratar. Então, assim, cara, se você não sabe contratar, você botou lá uma grana num programador que, na verdade, não conseguiu entregar o que você achou que ele ia entregar, e você jogou dinheiro fora, entendeu? Então, tem um aprendizado no processo. Eu acho que faltou isso. Que inclusive foi o que a provocação que eu fiz para a SPCine para ter essa incubadora que tá rolando agora no SPCine, não adianta só você dar grana pro dev, às vezes vale muito a pena, você otimiza muito o recurso que você está investindo naquele desenvolvedor, se você gerar uma infraestrutura de suporte para ele entender como gastar melhor, para ele entender uma estratégia, e mais do que isso, para estimular ele e para ele entender como captar o dinheiro privado, né? Para ele usar o recurso público do edital para alavancar o projeto dele, para ele captar o dinheiro privado. Então fazer um vertical slice bom, para conseguir mostrar aquilo para publishers, para conseguir fazer o jogo dele se expandir. Então acho que tem um pouco disso, e assim, pro ano de 2020 realmente foi péssimo a nível federal para política pública, porque os principais espaços de financiamento, de formulação de política pública para games, que estavam fazendo ações e, enfim, rolando grana para games, que era Ancine, primordialmente, 3 não, na verdade são 4. Ministério da Cultura, que deixou de existir, né, em 2019 e tal, não sei o que, não tiveram mais editais de games que tinham. Você vê a FINEP,
também, que tinha o FINEP Startup e tal, e teve uma mudança de gestão e etc. Impactou aí também. BNDES, o Departamento de Economia da Cultura deixou de existir, o BNDES 10, que era o financiamento do BNDES que dava para pegar, para galera que pegava 1 milhão, né, menos que 10 milhões e tal, agora eles acabaram com qualquer tipo de empréstimo de menos de 10 milhões, e vamos falar a verdade, empresa de games não tem como pegar mais que 10 milhões de empréstimo, empréstimo subsidiado, né? Então, acabou um monte de ação do BNDES também. Então, a nível federal, foi um problema. Só que a nível local, a gente vê em muitos lugares, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ano passado, assinaram uma coisa sem precedentes, que é uma política que é o Game RS, que é um outro papo. Depois chamem o Ivan para conversar com vocês sobre o Game RS, que é um convênio, que é o diretor executivo da AD Jogos, né? Que é um convênio com o governo do estado do Rio Grande do Sul, e eles têm aí nos próximos 2 anos uma série de ações sensacionais, sem precedentes no mundo, algumas delas, no sentido de política pública, outras muito bem estruturadas, assim. Em São Paulo teve PROAC ano passado, teve PROAC Lab, né, Lei Aldir Blanc, que é a Lei de Emergência Cultural. Então, acho que no total foram uns 4, 5 milhões para empresas de games e realidade virtual. Então, em outros estados também, o Startup Rio aí estava sempre voando e tal, expandindo um monte de gente. Inclusive, eu acho que o Ítalo tá aí, que tava no Startup Rio. Eu também tava. Você também tava? Enfim, tá aí uma política pública que tá aí rolando. Tem outros lugares, o pessoal lá do Ceará também tá conseguindo avançar muito com essas coisas de ações locais. Só que é isso, paralisando o governo nacional, né, na formulação de política pública para o setor, abriu-se um gap, e é inevitável a gente buscar também no governo local. Tanto por isso, por exemplo, que tá tendo esse esforço de fundar uma associação em São Paulo, né, já existe política pública para games em São Paulo, mas pode ter mais. Tem SPCine, tem Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está querendo fazer coisas para games, por causa do APL, tem a Secretaria de Economia Criativa, Cultura e Economia Criativa com os PROACs, mas existem outras possibilidades, e nesse sentido de política pública e investimento no setor de games, ficou a título dos estados e municípios, porque no governo federal realmente paralisou, não teve nada.